Salve galera, seja muito bem-vindo ao Viver de Mercado Financeiro, o canal ideal para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias, diariamente, aqui no Mercado Financeiro. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o cenário de operações do nosso querido Mini Índice Futuro Brasileiro, o melhor ativo dentro da Bolsa de Valores para se fazer de 100 a R$ 1.000 todos os dias. É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas Américo, eu sou trader, especulador profissional e também empresário. Olha só, antes de nós iniciarmos, nos aprofundarmos no vídeo, no conteúdo, na aula de hoje, eu preciso de duas gentilezas da sua parte, não custam absolutamente nada e é jogo rápido. A primeira delas é para você se inscrever aqui neste canal. Aproveita que você está se inscrevendo e clica no sininho para ativar as notificações e você receber todos os nossos conteúdos que são criados especialmente para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. E a segunda participação sua no vídeo de hoje é para você deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então clica aí no like. Assim você estará nos ajudando a cada vez criar mais conteúdos e a cada vez criar conteúdos ainda melhores, especialmente para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro, diariamente. Como será a sua vida quando você conseguir ter um Pix no valor de R$ 1.000, trabalhando apenas das 9 ao meio-dia? Somente no horário da manhã, o mercado financeiro pode te proporcionar um Pix na sua conta no valor de R$ 1.000. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível e eu te convido a assistir todos os dias este canal que vai te ajudar nessa jornada para você conseguir viver de um mercado financeiro. Então, bora para o vídeo de hoje, galera. Todos os dias de segunda a sexta, nós fazemos uma análise, cenário de operações para o Mini Índice Futuro Brasileiro, o melhor ativo para se operar na Bolsa de Valores, o ativo mais volátil, ok? E olha só, hoje é dia 17, segunda-feira, 17/7/2023, sábado, dia 15, nós projetamos o cenário para hoje. A capa vai estar escrito assim, ó, cenário de operações, o que o mercado irá fazer dia 17, que é o que nós projetamos para hoje. E lembrando também que sábado é a análise mais completa da semana. De segunda a sexta, a gente faz todos os dias uma análise de operações, o que nós fizemos no dia e o que nós vamos fazer no dia seguinte. No sábado, a gente analisa a semana inteira um movimento mais macro. Então, eu te convido, se você não assistiu ainda, cara, é imperdível, é crucial, é inegociável que você não assista. Então, você precisa assistir a análise do dia 15. Saiu dia sábado, mas a capa dela vai estar escrito dia 17. Combinado? A fotinha lá, a miniatura dela. Então, vai lá, assiste para você ver o que nós planejamos para o dia de hoje. Beleza? Já te mostro quais foram as operações que eu fiz no dia de hoje, mas antes eu quero te convidar a seguir o nosso Instagram. O nosso Instagram é @Viver de Mercado Financeiro. Embaixo aqui no YouTube tem, na descrição desse vídeo, é só clicar aí na descrição, você vai encontrar o link que te leva lá para o nosso Instagram e já clica para começar a seguir. Por que você deve seguir o nosso Instagram? Porque todos os dias pela manhã a gente faz uma sequência de conteúdos pertinente ao sentimento de abertura. Primeiramente que um bom dia, né? Essa é a minha tela operacional, na minha mesa aqui, são 6 telas mais um notebook. Depois, como foi a sua movimentação do dia anterior? Essa foi a movimentação de sexta-feira passada, do topo ao fundo. O índice andou em praticamente linha reta, 2.200 pontos. Logo em seguida eu lembro você de assistir a análise, o cenário de operações, tá? Manda o link lá cedinho. Ele sai à noite todos os dias, esse cenário, para as operações do mini índice. E também pela manhã eu te lembro, caso você não viu à noite, para você clicar e se preparar para o dia que está chegando, para o dia que já está próximo de abrir. Em seguida, calendário econômico, cara, crucial, extremamente importante para nós que somos especuladores do mercado. Nós analisamos as probabilidades onde o risco-retorno está a nosso favor. A gente entende que é uma análise, se eu tiver errado, eu vou perder só um pouquinho. Mas se eu acertar essa análise, meu amigo, eu vou ganhar o quê? Um montão, tá bom? Depois o nosso painel de indicadores indicando neutro, 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 neutro dólar, neutro índice e neutro juros. O nosso PDI novo, um pouquinho mais diferente a leitura, né? A gente tinha um cenário mais comprador para os time frames menores de índice e um cenário mais vendedor para os time frames menores de DI. Cenário comprador, time frames menores de IBOV, cenário comprador, time frames menores de EWZ. Opa, ponto de atenção, por quê? Cenário maior, levemente neutro, um pouco mais vendedor.
Então, a gente tinha duas possibilidades aí que eu expliquei para vocês na análise de sábado. Olhando aqui para o time índice, time dólar, o que é isso? São os ativos que corroboram e andam junto ou igual ou forçam o índice para a mesma direção. Índice BOV, Small Caps, FNC, Vale, Petritube, BOVA11 e EWZ. Esses caras compõem o time índice. Se você está vendo maioria verde, quer dizer que a gente começa a ter um cenário mais comprador. O time inteiro, ó, dizendo que era compra no time frame menor, tá? Índices futuros globais levemente negativos. Sentimento para abertura em vídeo. Em vídeo, né? Em voz, desculpa. Em voz, em áudio, quis dizer. Eu explico para vocês, tá? Qual é o sentimento para abertura do dia. Então eu explico para vocês, ó. Os futuros americanos, como que eles estão, nossas ADRs, como que elas estão, as commodities, como que elas podem influenciar e te dou essa colinha ainda aqui para você saber que os futuros americanos negativos jogam o nosso índice para baixo e blá, 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 blá. Expliquei para vocês que a gente tinha um sentimento misto por divergente de informação, mas o sentimento era mais para queda, tá? Em áudio, é só escutar. E por último, para a gente finalizar aqui, esse é o nosso painel dos sonhos para a gente visualizar a vida que a gente quer ter. Perdão. Isso é muito importante, tá? Porque essa visualização, né, cara, a vida que a gente quer ter pode ser uma casa, um carro, uma faculdade, um estudo, um equipamento de trade, uma esposa, um marido, um filho, uma viagem, um lazer, um corpo novo, sei lá, cara, o que você quiser, o que você deseja muito profundamente, você tem que visualizar isso para atrair mais rápido. Basicamente, né, muito mais profundo como é que funciona isso, mas basicamente é isso, né? É importante você visualizar essa vida, você vivendo essa vida, despertando os sentimentos para que você atraia isso de uma forma mais rápida. Isso funciona, desde que faça do jeito certo, igual ao mercado. E aí também, ó, o nosso termômetro de pontos, tá? Quantos pontos? Bora lucrar? Quantos pontos vai fazer hoje? Então, cara, vem aqui e arrasta pro máximo de pontos que você vai fazer no dia, beleza? E aqui foi o que eu fiz hoje, 4 operações, eu vou mostrar pra vocês essas 4 operações. Que dia, cara, que dia que eu fiz uma entrada perfeita, maravilhosa, mas fiz o quê? Gestionei mal a minha posição. Vou explicar pra vocês. Era um dia que eu falei que eu gostaria de comprar barato. O que aconteceu? O preço puxou de baixo, freou aqui, fiz uma compra aqui, ó. Fiz uma compra maravilhosa, maravilhosa. Fiz parcelzinha de 400 pontos. Subiu tão rápido que eu tirei a minha parcial de 400 e eu queria fazer uma parcial de 900 pontos, se eu não me engano. E a minha parcial estava no 940. Aqui, ó. Ele veio até aqui, até o 900, cara. A minha saída estava aqui. Ou era a segunda parte. Enfim, mas eu sei que eu tava com tipo mais de R$2.000 já. Aí o que ele fez? Voltou, tirou uma parcial e a outra eu deixei aqui, ó, no 840. Ele me tirou. Tirei no 0 a 0, numa operação que eu tava com mais de 600 pontos. Mais de 600 pontos. Tava com quase 800, acho que a minha segunda parcial tava no 900. Eu já mostro pra vocês aqui, ó. E aí, cara, ele me tirou e o filho da mãe subiu 1.200 pontos e eu não peguei essa compra. Por quê? Presta atenção aqui comigo. Essa puxada foi muito forte. Cara, deixa eu abrir 2 minutos para vocês. Aqui. Essa puxada aqui, ó, ela foi muito forte. Ó, eu comprei 10 contratos, comprei errado, né? Eu sempre opero com 25. Vai, meu filho, mostra aí. Aí, pronto, comprei 10, depois comprei mais 10. Aí tava eu subindo, feliz da vida, fiz uma parcial ali, ó, pimba. Vendi 6, fiz uma parcialzinha com 400 pontos. Olha onde o trade foi, cara. 750, a minha segunda parcial tava com 800, era isso. De repente ele voltou tudo. Mas por que ele voltou tudo? Cara, ele subiu muito rápido e muito forte. Eu falei, cara, que delícia. Peguei o índice no melhor ponto que tinha para pegar. Vou fazer um tradezinho hoje de 1.000 pontos. Coisa mais linda. E vou voltar aqui e vou colocar os 5 minutos para vocês. Nos 5 minutos, cara, subiu forte. Olha o tamanho. Isso aqui é saldo agressão, ó. Olha o tamanho desse saldo comparado a todos os dias anteriores da vida inteira. Olha o tamanho desse volume, cara. Muito volume, muito saldo. O que acontece? Próximo candle, sem vergonha, sem volume, sem saldo agressão. Falei, pullbackinho na VWAP, ele vai fazer o pivôzinho de alta. Olha que coisa linda que ele vai fazer. Pá,
vai pegar o meu alvo de 1000 pontos. Falei, cara, acertei o melhor ponto de entrada do dia. E aí, o que ele fez? Rompeu o fundo, pegou minha última saída, que era o stop no 0 a 0, e aí sobe 1.200 pontos e vai lá onde estava o meu alvo de 1000 pontos, cara. É brincadeira, né? Esse índice é um sem vergonha. Mas tá bom, tá? Pra mim não tinha que voltar e romper esse fundo, mas, cara, normal, né? A gente não precisa adivinhar o mercado. E ó, tá, as provas estão aqui, tá? Fiz algumas compras aqui. No final deu certo essa compra aqui, ó. Essa compra eu levei, fiz parcial de 500 pontos, segunda parcial de 600 pontos, e aí última saída ali, 800 pontos, tá? Então, finalizei aqui, tá? Mas foi com uma mão menor, ó, 10. Essa operação foi uma operação de 800 pontos. Mas como eu entrei com uma mão bem menor do que eu opero normalmente, o que eu fiz? Eu considerei como se fosse uma operação de 300 pontos. Por isso que o saldo que eu mostrei para vocês lá no Insta, eu coloquei de 300. Mas a operação, né, enfim, foi 500, 600, 800, tá? Mas considerei tudo como 300. Eu achei errado, um exemplo. A pessoa opera com 20 contratos. Aí ela faz parcial de 10 mais 9 com 500 pontos. Aí ela deixa um contrato ir para 1.100 pontos. Aí ela chega e fala assim, eu fiz 1.100 pontos. Não, ela fez 500 pontos. Ou você divide, né, a proporção lá que vai dar exatamente no relatório de performance quantos pontos você fez. Um exemplo, eu poderia ter falado para vocês que eu fiz 800 pontos hoje. Mas não, cara, eu não peguei 800 pontos direto com a minha mão normal. Eu peguei com uma mão reduzida, então eu considerei o quê? Se fosse a minha mão normal, ele teria dado 300 pontos. Beleza? Então esse é o certo, tá? Eu sempre vou colocar para vocês quantos pontos que eu fiz baseado na minha exposição que eu sempre coloco. Um exemplo, se eu fizer 1000 pontos com 12 contratos, eu vou colocar que eu fiz 500 com 25, entendeu? Que é o certo. Aí tem as parciais, né? Enfim, você sempre vai ver eu colocando a pontuação exata como se eu tivesse feito um único trade sem parcial. Tá? Porque, exemplo, se você faz parcial de 400, 800, 1.200, você não fez 1.200 pontos. Você fez a média de 600, 800 e 1.200. Você soma tudo, divide pelas parciais e você vai ter a média de pontuação a sua ali, que vai dar mais ou menos 800 pontos direto. Então, você não fez 1.200, fez 800. Ficou claro? Então, beleza, né? Foram 4 tentativas de compra. Uma que eu... Cara, essa foi sacanagem. Essa eu vou falar para vocês que foi sacanagem, tá? Eu deixei ele andar 800 pontos, quase 800 pontos e voltar tudo. Depois, não peguei essa volta. Porque esse movimento de queda eu achei muito estranho. Muito estranho. Vários alunos meus, né? Vários alunos meus falaram, Lucas, peguei a compra, peguei a compra, peguei a compra, peguei a compra, peguei a compra. Que foi essa segunda compra aqui. Essa compra aqui, ó. Perfeita, mas eu peguei essa primeira. Se tivesse pego a minha saída aqui, cara, bem provável que eu conseguiria ter pego essa segunda compra aqui. Ia ser um dia maravilhoso, assim, de uns 5 mil reais, sabe? Mas, né, deu pra terminar positivo e isso que importa, né? Deu um tradezinho legal no final do dia. Mas, cara, a gente teve uma movimentação boa, né? Teve uma venda, uma compra, uma venda, uma compra, né? Se a gente somar, ó, 700 pontos... 800 pontos, mais ou menos 1.500. Então, 700 com 700, 1.500. Mais 1.000, 2.500. Mais 1.200, 3.750. Mais essa puxada aqui de mais ou menos 700. Com 750, 4.500. Mais essa pernada de 1.200. Então, vai somando. Tipo, 5, 4.500, 5.700. Mais, voltou um pouquinho aqui, ó, 500 pontos. 5.700 com 500 pontos, 6.300. Mais essa... 7.000 pontos, cara. Se você olhar a movimentação, lógico, né? A gente está falando de extremidades, a gente nunca consegue pegar do fundo ao topo na linha ali, né? Mas, cara, de uma movimentação, vamos falar aqui uma movimentação limpa, de uma movimentação limpa aí que você conseguiria pegar pelo menos uma compra, uma venda e uma compra, a gente está falando aí de pelo menos com uns 4.000 pontos, cara. De 4.000 pontos a gente precisa de quanto? 10%, 400 pontos por dia, você já tá lindo, maravilhoso. Entende que com isso a gente não precisa fazer muitas operações? Em nenhum momento, errei, poderia ter vendido aqui, poderia ter vendido aqui. Não errei, não estava dentro do meu operacional. Mas eu só tentei comprar e quando eu consegui comprar, eu extraí os pontos necessários para mim ter o dia perfeito. Beleza?
Então vamos lá. Isso foram as operações de hoje, baseado no que? Cara, a gente tinha um cenário mais comprador, expliquei para vocês, a gente estava numa polaridade legal, eles buscaram liquidez aqui embaixo e puxaram forte para cima. Era isso que a gente precisava, né? Falei que o momento de compra, eu gostaria de comprar, ficava muito mais confortável do que vender por agora. Então, vamos ver o que a gente vai fazer amanhã. Primeira coisa que a gente tem que analisar é o nosso painel de indicadores. A gente analisa aqui 3 indicadores, são eles: Money Flow Index, IFR e estocástico lento. Esses 3 indicadores, nós analisamos eles em 3 ativos, que são eles: índice dólar juros futuros. Achei que eu estava com futuros. E aí, cara, nós analisamos vários time frames que a gente está mudando agora, que são, exemplo, time frames menores para a gente ter uma percepção da movimentação de curto prazo, e os time frames maiores, como diário, semanal, para a gente ter uma perspectiva, uma visualização da movimentação a longo prazo, a tendência primária, vamos dizer assim, né? E aí a gente olha time frames menores e a gente olha time frames maiores. Esses 3 indicadores, eles são da família osciladores, então a gente olha a oscilação deles de 0 a 100. Ele não passa de 0, né, não chega no negativo, e não passa de 100, ele não sobressai o 100. Então, um exemplo, a partir do momento que ele está no 90, a gente entende que o espaço que ele tem para voltar para o 0 é maior que o espaço que ele tem para ir até o 100. Então, até o 100 ele pode... Oi. Battery low. E agora? Charging battery. Quando que você desligou?
Dá para saber. Vamos lá, galera. Deixa o painel de indicadores de lado e agora a gente precisa analisar de onde o índice está vindo, né? De onde ele está vindo, onde ele está e para onde ele pode ir, né? A gente tem uma possível... A gente estava numa possível movimentação de alta, né? O vozinho perdeu, pode estar fazendo o quê? Uma possível movimentação de baixa, beleza? É as possibilidades que a gente tem que analisar. Lógico, pode ter rompido falso aqui e é um movimento altista agora? Pode, mas eu tenho que analisar o quê? Ele estava vindo aqui de cima, ó. Aqui de cima é a minha referência. Eu tenho minha referência aqui e eu tenho minha outra referência aqui. Eu tenho um topo e um fundo. Beleza? Agora, isso aqui pode ser um outro topo? A gente não sabe. Para saber, teria que romper esse fundo. Para fazer outro fundo. Aí sim. Um exemplo. Vai que agora ele vai romper esse topo para depois fazer outro topo. Então, a gente não sabe ainda. A gente só tem que saber para onde ele pode ir e como ele pode ir lá. Outra coisa que a gente precisa analisar é o nosso volume profile. Qual foi a região mais negociada do dia de hoje? A gente vai ter essa informação, baseado no quê? No indicador volume profile, que ele dá cada dia de negociação do índice, quais são as regiões mais negociadas, as regiões que tiveram mais o quê? Mais troca de dinheiro, mais dinheiro investido nelas. Beleza? Então a gente analisa isso, baseado no volume profile, que aqui, ó, aqui ele dá pra gente o acumulado da semana. Como a gente negociou bastante aqui embaixo, ó, o que ele fez? Aqui eu não tinha muita liquidez. Então ele criou uma nova liquidez. O que a gente vai fazer aqui? Vou apagar essas fibras aqui, depois eu traço. Eu vou colocar aqui, ó, um nozinho de volume aqui e um nozinho de volume aqui embaixo. Pronto. Só isso que eu tive no dia, cara. Esse cara aqui deixa e a gente pode colocar um ali embaixo, ó. Mas, deixa aí, vou deixar assim mesmo, tá? Vou deixar só assim. Não teve muita coisa, né? A gente teve aqui uma zona líquida, mas se você olhar no semanal, ela não representa praticamente nada. Comparado ao histórico, né? Então, o que a gente faz? Marca pelo menos o dia ali, ó. Teve 2 pontos mais negociados que a gente não tinha marcado. Que foram esses 2 dias aqui. E aqui em cima, ó, a gente pode olhar aqui agora, ó, esse cara negociou bem, ó. Então, a gente precisa marcar ele, ó. Beleza? Importante marcar ele. E eu vou marcar esse aqui. E esse eu vou trazer para cá. Pronto. Fechou. Esses são os volumes profile. Por que o volume profile é importante, cara? Porque ele mede pra gente a região por preço. Qual é a região mais negociada? Negociada, que é a região que mais tem dinheiro. Por que é importante a região que mais tem dinheiro? Porque se eu comprei ou vendi, o que eu quero fazer? O que todo mundo quer fazer no mercado financeiro? Mais dinheiro, lucro, money, grana, bufunfa. As pessoas querem lucrar, querem ganhar dinheiro, fazer renda. Então ninguém quer perder dinheiro. Então se eu sei que uma região de grande volume financeiro, ela é uma região que é importante. A partir do momento que eu tenho uma região importante, 2 coisas podem acontecer. Se o preço está dentro dela, ele vai sair dela, porque as pessoas precisam realizar lucro. Se o preço está chegando nela, ele pode frear e tomar um choque. Ou pode varar, testar e aí trabalhar acima dela se ele tivesse vindo de baixo. Ou chegou nela, ele vai ficar tradeando dentro dela para depois tomar força para sair. Sempre assim, não existe outro caminho. É sempre assim, com o volume profile, tá bom? Então a gente marca essas regiões para a gente saber se o preço vai frear nela, se o preço vai parar, voltar, como o preço vai reagir nessas regiões onde tem o quê? Dinheiro. Todo mundo está no mercado financeiro para lucrar. Ou para proteger o seu capital. Perder, se for para perder o menos possível, tá? Proteção, hedge e outras coisas também são feitas no mercado financeiro. Então é só para 2 coisas, sempre ganhar dinheiro e perder pouco, proteger o seu capital, tá? Então é importante, por isso que eu estou dizendo para vocês, estou explicando que o volume profile é importante, por causa disso. Tá? Porque todo mundo está para um feito, ganhar dinheiro. E a gente sabe que se tem dinheiro ali, é uma região importante que o preço vai trabalhar dessas formas que eu acabei de explicar para vocês. Por isso que a gente marca as regiões diárias e semanais, que elas sempre vão ser importantes para a gente. E agora, a gente ainda continua, galera, dentro daquela range do 60 minutos.
aquela rangezinha dos 60 minutos que considera quem? A nossa possível quarta onda. Dentro desse canal, ó, tá traçadinho o canal. O que a gente espera? Que se ele vai fazer a quinta onda, que ele rompa, testa e vai embora. Até aonde ele vai embora? Projeta o topo ou fundo dessa bandeira. O primeiro alvo seria 126 mil. Lógico, ele não vai direto, né? Ele pode ir, ele vai fazendo as ondas impulsivas e corretivas até que ele chegue lá, tá bom? Isso é uma possibilidade. Também pode perder e vir para baixo, tá? Isso aqui pode ser uma acumulação ou uma distribuição com cara a mais de acumulação por N fatores. Acredito, uma probabilidade maior é que rompa para cima, mas lembrando, o semanal em todos os ativos, não só no índice, no IBOV, na Small Caps, no FNC, no BOVA11, no EWZ, estão mais estourados para venda. Ou seja, os últimos 14 períodos do semanal, ele está mais propenso para andar para baixo. Bastante, né? Então, talvez ele fique mais tempo aqui ainda, para sim depois ele pegar força realmente para romper essa região aqui, tá? E vocês sabem, né? O preço anda de duas formas: impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração, ou o preço anda de lado. Já expliquei isso para vocês várias vezes. E o preço pode andar de lado num canal de baixo, o preço pode andar de lado num canal de alta, ou o preço pode andar de lado numa consolidação, num retângulo, numa lateralização, o que você quiser chamar. Beleza? Fechou? Olhando num time frame menor, galera, o que a gente tem que ficar esperto agora? A gente tem região vermelha, a região mais negociada da semana. Se o preço chegar lá e os indicadores estourarem, pode ser que ele tome uma recusa e venha negociar aqui, ó, nessa outra região mais negociada. Cadê os indicadores? Tá? Que vai dar confluência com quem? Com a VWAP do dia de hoje, que vai ser a VWAP de ontem, né, amanhã, e com a média de 200. Acredito que a média de 200 vai fazer o giro para querer empurrar o preço para cima agora. Então o preço pode ir um pouquinho mais para cima, depois voltar para testar essa VWAP do dia anterior, esse ajuste, essa região mais negociada, a média de 200, para tomar força para continuar o movimento de alta, tá? Lembrando, se a gente passar aqui uma FIBO do topo anterior até o fundo, a gente está dentro das 3 zonas de correção, né? Ainda pode ir para baixo? Pode. Tá bom? Se a gente traçar uma FIBO desse fundo a esse topo, a gente está tradeando aqui, ó. É aqui, ó. Ó, aqui deu confluência. Um fundo importante, tá? Então a chance dele testar aqui, ó, tem duas fibos, né? Tanto a fibo de alta quanto a fibo de baixa. A gente tem confluência de informações aqui. Mas também ele já testou, ó. Se ele quiser, ele pode fazer o quê? Essa outra perna, ó. Deixa eu tirar aqui. O que ele pode fazer, galera? Essa impulsão, retração, para quê? Replicar essa perna aqui, ó. Jogar lá para cima, tá? Mas ele pode realmente parar aqui, tem um nó de volume, aqui, aqui, tá? São possibilidades, a gente não sabe, né? Acho que ele vem testar aqui, hein? Esse fundo aqui, ó. Então vamos supor que a gente pegue aqui, ó, daqui uma venda até aqui, ó. São 1000 pontos. Interessante, não precisa fazer mais nada. Pronto, fez esse trade, tá bom. Porque se o preço abre com gap de alta, a gente espera ele bater aqui e segurar para voltar para essa região. Se o preço abre com gap de baixa, aí é uma outra história. Seria legal se ele travasse em algum lugar. O melhor lugar para ele travar seria aqui, ó.
no final dessa zona líquida que vai dar junto com a VWAP. Seria legal se ele travasse aqui para fazer o quê? Esse movimento. Aí a gente pegava daqui de baixo até a próxima região líquida lá, que é o topinho que ele tomou recusa anterior, ó. Que aí a gente tem bastante ponto também para andar. Mais pontos ainda, 1.500 pontos. Então uma compra aqui embaixo seria legal e uma venda mais ou menos aqui ou até um pouco mais acima, mas perigoso, tá? Tem que ver amanhã como que vai estar o sentimento para abertura, para a gente ter noção do que nós vamos fazer. Lembrando que a gente precisa de confluências com dólar de juros, macroeconomia falando de índices americanos globais, commodities e o VSI para a gente ter uma noção de força. Tudo bem que esse filho da mãe hoje me enganou, né? Mas ele mais acerta do que engana. E a gente queria hoje o índice mais comprador e do topo ao fundo ele deu um tradezinho aí de quase 2.000 pontos, né? Então, um dia espetacular. Beleza? Entenderam o que tem para fazer amanhã? Ficou claro para vocês? A gente ainda está dentro de um topo e o fundo ainda de referência, né? Tudo pode acontecer aqui dentro. A gente só vai ter certeza mesmo de um direcional maior, mais claro. Lógico que a gente não precisa esperar um direcional de 10.000 pontos, de 5.000 pontos para operar. A gente precisa pegar 500 pontos todo dia. É para isso que a gente prepara, para pegar 500 pontos todo dia. Às vezes dá para tentar alongar um pouco mais, como foi o caso hoje? Pode, mas 500 pontos por dia tá ótimo. Ao longo prazo, faz as contas, 500 pontos por dia em um mês, em um trimestre, em um semestre, 500 pontos por dia, em média, num ano todo. Como que vai dar muita grana para você, tá bom? Então, galera, acredito que finalizei, que eu não esqueci nada. Espero que eu tenha contribuído para o seu aprendizado e para a sua evolução como especulador profissional. E nos vemos no vídeo de amanhã, hein? Valeu!